a distorção. Encerramento. Admitamos, pois, que esse bem supremo vale como uma essência. Então é a consciência que não leva a sério a moralidade em geral. Com efeito, nesse bem supremo, a natureza não tem uma outra lei da que tem a moralidade. Com isso, é excluída a ação moral mesma, pois o agir só é na hipótese de um negativo a ser suprassumido por meio da ação. Ora, se a natureza é conforme a lei ética, essa lei seria violada pelo agir, pelo suprassumir do essente. Assim, na hipótese acima, admite-se como essencial uma situação em que o rigor e o agir moral é supérfluo e não encontra absolutamente lugar. O postulado da harmonia entre moralidade e a efetividade, uma harmonia que é posta pelo conceito do agir moral que existe, que consiste em levar a acordo os dois termos, segundo esse aspecto, também se exprime assim. Porque o agir moral é o fim absoluto é que não se dê de modo algum o agir moral. Confrontando esses momentos, através dos quais a consciência se deslocava em sua representação moral, é claro que a consciência suprassume cada um de novo em seu contrário. A parte de que para ela a moralidade e a efetividade não se harmonizam. Mas a consciência não toma isso a sério porque a ação existe para ela, a presença dessa harmonia. Mas também não leva a sério esse agir por ser algo de singular, enquanto ela tem um fim tão alto, o bem supremo. De novo, porém, isso é apenas uma distorção da coisa, porque assim estariam excluídos todo o agir da moralidade. Ou seja, a consciência não leva propriamente a sério o agir moral, senão o que mais desejável, o absoluto. É o que o bem supremo seja levado a termo, o agir moral seja supérfluo. A partir desse resultado, a consciência moral deve deslocar-se mais em seu movimento contraditório e distorcer de novo necessariamente o suprassumir do operar moral. A moralidade é o em si. E para que ela tenha lugar, o fim último do mundo pode não ser levado a termo. Mas a consciência moral deve ser para si e encontrar uma natureza que lhe seja oposta. Ora, a consciência moral deve ser cabalmente realizada nela mesma. Isso conduz ao segundo postulado da harmonia de si mesmo e da natureza, que está na consciência imediatamente, a sensibilidade. A consciência de si moral estabelece seu fim como puro, como independente dos impulsos e inclinações, a ponto de ter eliminado dentro de si os fins da sensibilidade. Mas ela distorce mais uma vez essa proposta, supressão da essência sensível. A consciência de si opera, leva seu fim à efetividade, e a sensibilidade consciente de si, que deveria ser suprassumida, é justamente esse meio termo entre a pura consciência e a efetividade. É o instrumento ou o órgão da consciência pura para a sua efetivação e o que se chamou impulso tendência. Portanto, não leva a sério o suprassumir das inclinações e impulso, pois precisamente eles é que são a consciência de si efetiva. Mas tampouco devem ser reprimidos, e sim apenas ser conformes à razão. Aliás, lhes são conformes
pois o agir moral não é outra coisa que a consciência que se efetiva e que assim dá a si própria a figura de um impulso, quer dizer, é imediatamente a harmonia presente do impulso e da modalidade. Aqui nós vemos a solução das questões levantadas que no trato diário, na efetividade, quando ele fala em efetividade, é o trato diário, há que se ter a razão e a sensibilidade, e uma razão sensível. Essa praticamente é um encerramento. Depois Hegel, em círculo, ele vai retomar outro nível de contradição. Mas o que nos interessa chegar aqui é nesse ponto para que nós possamos analisar essa distorção que se encontra o mundo hoje em dia em termos políticos e morais também. O mundo está sendo ou se proclamando uma razão cega ou se proclamando uma entrega aos impulsos cega. Não tem a sensibilidade de ver essa ponderação. E essa sensibilidade, Hegel não vai falar nesses termos, mas na enciclopédia ele já vai falar, ele vai atingir a felicidade absoluta a partir desse equilíbrio elaborado pela sensibilidade através da razão. A sensibilidade já é a razão agindo na efetividade, não é uma razão fora da efetividade. Então, isso que nós estávamos vendo, que não dá para se ter uma posição absolutamente radical contra grupos, tem de analisar a efetividade em que esses grupos de pessoas, em que esses partidos políticos, em que essas religiões estão vivendo a sua efetividade, aquilo que impulsiona as suas razões e seus instintos também, que Hegel está falando aqui que se tenta desgarrar a razão do instinto da natureza, a razão não, a moralidade da natureza, mas a natureza, os impulsos sensíveis, elas moldam a moralidade. Elas, vamos dizer assim, temperam a moralidade. E essa é a busca do hegelianismo na sua proposta ética. Ao contrário de Kant, que eles param na razão pura, não, os instintos só nos atrapalham, você vai usar por instinto, se torna marginal, tudo. Vamos pegar só a razão pura e dali, se essa razão pura, para que ela se prevaleça na sociedade, ela tem de ter um órgão repressivo grande. Isso é formalmente declarado, quem lê a Crítica da Razão Prática, é formalmente declarado por Kant a necessidade dos castigos para educar. Até hoje se tem isso. Muitas vezes, dado do momento, um castigo muitas vezes é bom, mas a violência física exacerbada pode ter um efeito contrário. O castigo não precisa ter uma violência física. Pode ter violências psicológicas e que fazem com que a pessoa reflita. Então, esse jogo, dentro do hegelianismo tem essa proposta, mas ele nunca, na Crítica da Razão Prática, Kant pega exemplos práticos, o exemplo de um amigo de um jogador que perde no jogo e para ajudar o amigo ele passa a roubar no jogo também. É um exemplo de Kant, é um exemplo prático. Hegel aqui não dá esse exemplo. Nós temos, ultimamente, nós temos exemplos de problemas éticos, né? Aos mil, né? Nós já falamos
das questões gerais da política e da chamada nova direita. Tem recentemente o problema do treinador do Corinthians, que anos atrás ele fala que não estuprou a menina e a menina o acusa de ter sido estuprada. Aí ali é que a pessoa entregou o instinto e não usou da sensibilidade de ver o que realmente estava acontecendo. E essa falta de sensibilidade para com o outro é que leva a esses desmandos. E naquele momento o clima, a efetividade do clima dos jogadores, da formação dos jogadores naquela época, propiciavam muito isso. Então havia todo esse envolvimento. Então, mas não deixa, se a pessoa sentiu, é porque foi algo que ela se sentiu violentada e não foi considerada. E muitas pessoas nesse tipo de relacionamento esporádico, sem ser um relacionamento sério, é um relacionamento que pega aquele início, em que ele vê a outra consciência como um objeto seu que ele usa e depois descarta. Hoje em dia, com o Me Too, principalmente em relacionamento homem e mulher, e mesmo interpessoal, não se admite mais esse tipo de relacionamento. Mesmo que nos esporádicos, é preciso ter uma sensibilidade do reconhecimento da outra consciência. A fenomenologia do espírito é a busca de Hegel. Até tem uma professora num vídeo tentando fazer uma alegoria da fenomenologia, falando que é uma história de amor. É mais ou menos isso. É como as consciências entram em sintonia, e essa é a proposta da fenomenologia. E aqui a proposta ética, na questão prática, ele identifica muito bem o problema, identifica muito bem o que a ética deve procurar, que é a harmonia entre a natureza e a moralidade, entre o prazer ou o gozo e a felicidade, que são coisas diferentes, né? E se dá através da razão, e uma razão sensível, uma razão que tem a sensibilidade, como nós vimos aqui. Esse é o encerramento. Durante os fins de semana voltaremos às nossas exposições normais. É porque, vendo os fatos que estão ocorrendo, nos veio essa questão, né, da distorção hegeliana que elucida muitas coisas. Só para finalizar também, outro fato, agora acabou de acontecer, é o Banco Central. O Banco Central, isso no mundo inteiro, ele é essencialmente kantiano, ele não importa nenhuma situação efetiva do que pode causar, ele tem como dever moral defender a moeda, defender a economia da inflação. Esses dois parâmetros, a política monetária e a política fiscal equilibrada só. Não importa que esteja explodindo, gente passando fome, não, isso não importa. Importa é que isso. Agora, os agentes públicos diversos de outros organismos é que devem procurar atalhos para que se possa construir políticas públicas dentro desse clima. Mas os bancos centrais no mundo, pode ser que um ainda consiga uma mudança, todos têm essa linha ortodoxa quando se dirige à política monetária. Eles são essencialmente kantianos do dever e da moralidade, vamos dizer assim, nesses termos. Essa moralidade é radical aqui vista. Ele não procura harmonia nenhuma com as naturezas de outros agentes, nem afetividade da sociedade. Eles preocupam de uma maneira indireta o medo de que as políticas econômicas desenfreadas de gastos e política monetária muito frouxa
pode gerar inflação que realmente acaba até prejudicando a pessoa, mas tem de, muitas vezes, abalizar se o teor da dose, se não está sendo muito alta a dose, né? Boa tarde.